Uma das perguntas que eu mais venho recebendo recentemente aqui no canal é: e agora, Marcel, qual é melhor comprar, o Nintendo Switch 1 ou o Nintendo Switch 2? Bom, é uma dúvida genuína e, obviamente, também é uma dúvida bem difícil de ser sanada, mas eu vou tentar te ajudar com essa dúvida no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. Manos, que pergunta complicada de ser respondida, né? Apesar de serem bem parecidos e bem diferentes ao mesmo tempo, né? Iguais, mas diferentes. Bom, vamos lá, Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2. Qual é a melhor compra para 2025? Qual é o console que eu acho que, dependendo do que a gente adentrar aqui no vídeo de hoje, vale mais a pena para você? Vamos lá, eu vou começar o vídeo falando alguns aspectos positivos dos dois consoles. Bom, primeiramente a gente sabe que o Nintendo Switch 1 ele foi lançado lá em 2017. A gente sabe também que ele é um console que, vamos se dizer aqui em várias aspas, para alguns é um console que já está bem cansado. Mas isso não é motivo para a Nintendo descontinuar o console ou principalmente deixar de lançar jogos para o Nintendo Switch 1 ainda em 2025 e talvez 2026 e 2027, acredito eu. Mas não tem como começar a falar a respeito do Nintendo Switch 1, principalmente abordando seus pontos positivos, sem mencionar a revolução que ele fez na indústria dos games, principalmente na indústria de game portátil. Porque por causa desse cara aqui, a gente tem PC portátil, a gente tem Steam Deck, a gente tem muitas coisas legais e potentes que rodam vários jogos de várias escalas, desde indies até AAAs, no mercado para você jogar onde você quiser. Isso aqui para mim foi fenomenal e é claro que me ajudou pra caramba a continuar jogando videogame, principalmente na vida adulta, que para mim era um pouco mais difícil depois que, né, você tem trabalho, você tem família, você tem filha, você tem esposa e tudo mais. Seu tempo fica mais escasso, pelo menos o meu ficou bem mais escasso, era muito mais difícil de eu jogar. E com o Nintendo Switch em mãos me ajudou bastante, porque obviamente o modo híbrido eu poderia jogar na minha TV assim quando eu quisesse, mas também, se acaso eu fosse para algum lugar, pegar alguma fila ou alguma coisa chata de ficar esperando, isso aqui, cara, nossa, as filas nunca mais foram as mesmas, tá? Sempre que eu precisava ficar esperando dentro do carro alguma coisa, eu não via a hora passar, isso aqui me ajudou demais, inclusive eu usei muitos jogos aqui em modo portátil, coisa que se você olhar na aba comunidades aí, você vai ver algumas fotos que eu tenho ali de zerando jogos dentro do carro, tá bom? Então isso daqui me ajudou pra caramba e obviamente isso daqui revolucionou a indústria na minha opinião. Mas os pontos positivos do Nintendo Switch 1, na minha opinião, obviamente já começa aí pelo modo portátil, pelo modo híbrido, né, onde você pode jogar tanto na TV como em modo portátil, obviamente, na versão V2 ou na versão OLED. O Nintendo Switch também conta com a versão Lite, que é uma versão mais barata, mas ela é somente focada em modo portátil. Um pouquinho menor, mas obviamente também focada em portátil, como eu acabei de falar, então é bem legal, cabe na bolsa, cabe, dependendo da calça, cabe até no bolso e você também pode levar para qualquer lugar. Falando ainda aqui da versão V2 e OLED, os controles são destacáveis, você pode, com um console, você pode ter dois controles para jogar com seus amigos dividindo aqui o par de Joy-Con, mas sim, ele é bem fácil e tudo mais, isso aqui para mim também é um ponto muito positivo. A biblioteca de jogos desse cara aqui é o maior ponto positivo que esse videogame pode ter, e na verdade, a biblioteca do Nintendo Switch, ela é invejável, tá? Ela tem tanto jogo bom, mas tanto jogo bom, que se torna sim o fator principal para se ter um Nintendo Switch ainda em 2025. E como eu falei anteriormente, a Nintendo não deixou esse console de lado, não o descontinuou e ainda continua lançando jogos para ele. Inclusive, tivemos agora na última quinta-feira uma Nintendo Direct Partner Showcase, onde foram anunciados mais jogos para esse cara aqui, mas a gente já vai chegar lá. Então, de ponto positivo, a gente tem aqui o console híbrido, a gente tem aqui também uma biblioteca fantástica de jogos. Mas eu também não mencionei ainda a bateria do console, é incrível, ela dura pra caramba. Dependendo do jogo, você consegue jogar de 4 a 6, até mesmo 8 horas aqui no console. Eu nunca fiquei sem bateria com o Nintendo Switch 1, tá? É um ponto positivaço, principalmente da versão V2
para frente, onde já tem um chip revisado, ele é mais econômico energeticamente falando, então a bateria dura pra caramba. E por fim, o que eu também acho que vale mencionar como ponto positivo, pelo menos por enquanto, é o preço, tá? A Nintendo também recentemente anunciou que vai subir o preço do Nintendo Switch, da família Nintendo Switch, nos Estados Unidos. Cara, vai subir e vai subir bastante, tá? Não vai subir pouco não. O console que custava 299 vai passar a custar 340. O Switch OLED que custava 349 dólares vai passar a custar 400 dólares. É um aumento significativo e a Nintendo diz aí que é por conta das condições de mercado. O que vai totalmente na contramão do que a gente viu aí todos esses anos indústria fora, né? Todos esses anos que a gente segue a indústria, a gente vê os consoles mais velhos, por assim dizer, tendo seus preços reduzidos. E tá indo totalmente na contramão porque os preços estão subindo. Muita gente fala que é por conta de tarifas, muita gente fala que é das condições de mercado, muita gente fala muita coisa, mas o fato é que realmente vai subir. E a gente que gosta desse mercado, a gente que gosta de videogame, vai ter que arcar caso a gente consiga, não é mesmo? Mas enfim, por enquanto, até o momento da gravação desse vídeo, o Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED são consoles consoles mais acessíveis do mercado, se comparado até mesmo com a concorrência. Então sim, a gente tem um console robusto, a gente tem um console com preço legal, biblioteca fantástica, uma bateria que dura bem. Com um console só, você tem 2 controles, dependendo da versão que você pegar. No caso da V2 para frente, você pegar um console, você já tem 2 controles para jogar com alguma pessoa. E, manos, tem aí o modo híbrido, né? Portátil e modo TV, se a gente excluir da equação aqui o Nintendo Switch Lite. Então, sim, é uma ótima aquisição o Nintendo Switch ainda em 2025, somente por conta desses pontos. Mas o que me leva a crer que ainda assim vale a pena você ter esse cara aqui em 2025... é, obviamente, a biblioteca de jogos, porque se você não tem o Nintendo Switch, você já tem muita coisa para jogar, mesmo que a Nintendo não fosse lançar mais nada aqui. Mas ela ainda vai. Como eu falei agora há pouco, na última quinta-feira nós tivemos aí uma Nintendo Direct Partner Showcase, onde a Nintendo também anunciou alguns jogos, obviamente para Nintendo Switch 2, mas também anunciou jogos que vão chegar ali ao Nintendo Switch 1. Tipo, por exemplo, foi anunciado o novo Octopath Traveler 0, que vai chegar, um jogo da Square Enix, tá bem legal para quem gosta de RPG e quem gosta ou quem gostou, né, de Octopath Traveler 1 e 2, vai contar agora com mais um lançamento da Square no console da Nintendo. Tivemos também um anúncio de Once Upon a Katamari, o novo game da franquia Katamari da Bandai Namco, chegando para o Nintendo Switch 1. Dragon Ball Sparking Zero também é outro que tá chegando, e inclusive a gente fez vídeo aqui no canal tentando descobrir se Dragon Ball Sparking Zero rodaria no Nintendo Switch 1, na época do lançamento do jogo, lá no PlayStation 5 e Xbox e PC. E olha só, bom, se você ficou curioso, eu vou deixar ele aqui no card para você ver qual foi a nossa ideia, qual foi a nossa sensação no vídeo, mas sim, ele foi anunciado para o Nintendo Switch 1 e vai chegar também no console da Nintendo. É um jogo bem pesado, é um jogo bem legal, um jogo bem bonito que vai estar chegando no console da Nintendo. Que como eu disse, ainda vive e olha, o coraçãozinho ainda tá batendo forte. Just Dance 2026 também vai estar chegando. Aquele remake de Plants vs Zombies, o Replanted, também vai estar chegando para o Nintendo Switch 1. Final Fantasy Tactics também foi anunciado para o console, entre outros jogos. E isso eu tô só falando de jogos third party, jogos de terceira, porque a gente já tem anunciado e vai chegar ainda esse ano Metroid Prime 4 Beyond, vai chegar também Pokémon Legends EA. Ou seja, temos third parties e temos first party chegando para o Nintendo Switch 1 ainda esse ano. Então eu acho que de ponto positivo tá ótimo, né? Acho que eu não vou conseguir nem dar tantos pontos positivos assim pro Nintendo Switch 2. E falando em Nintendo Switch 2, tá aqui o cara, manos. E pra mim, na minha opinião, as diferenças ou os pontos positivos com relação a esse cara aqui diante do Nintendo Switch 1 é obviamente aquelas diferenças de hardware. Como eu falei, né? Para alguns o Nintendo Switch 1 já é um console cansado. Aqui ele tá a todo vapor, né? Tá com o fôlego recuperado. É basicamente a mesma proposta, só que mais premium. A gente tem um console mais potente, a gente tem um console com algumas atualizações das features que tivemos aqui no Nintendo Switch 1, como por exemplo, com um console você ter 2 controles, os controles serem destacáveis, porém agora ele é via magnético, ao invés de ser os trilhos, que nem a gente viu agora há pouco no Nintendo Switch 1. A gente tem também, obviamente, um console mais potente
E, obviamente, com mais potência, ele roda melhor os jogos e também roda jogos mais pesados. Outro ponto positivo que eu gosto muito desse console aqui, cara, é a sua retrocompatibilidade. Porque, como eu falei, o Nintendo Switch 1 ele tem uma biblioteca fantástica de jogo nesse console aqui. Só que tem alguns jogos que rodam com uma performance um pouco duvidosa, né? Temos algumas quedas de frames, tem alguns jogos que os gráficos não são tão bons, e tem alguns jogos que realmente o console apanha para rodar. Isso, na sua grande maioria, é resolvido aqui no seu sucessor. Temos vários jogos que rodam melhor aqui no Nintendo Switch 2, mesmo sem um patch de atualização. Então isso é bem legal e eu gosto sempre de mencionar isso porque muita gente também fala, pô, mas você compra um Nintendo Switch 2 para jogar Nintendo Switch 1? Em alguns casos, sim, porque os jogos rodam muito, mas muito melhor. Muito melhor. Tem jogos do Nintendo Switch 1 que cai ali para 20 FPS e aqui ele roda 60 FPS cravado. Então, de repente, para quem já jogou o Nintendo Switch 1, já curtia aqueles games, dá uma vontade enorme de voltar e revisitar alguns jogos. Inclusive, tem jogos também com updates pagos. Isso não é um ponto positivo, mas no caso do upgrade, sim. Por exemplo, Zelda Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, tem update pago e muda bastante, tá? O jogo roda com resoluções mais altas, com melhores FPS. Na verdade, o FPS tá cravadinho, cara. Eu não senti nenhuma queda, é um negócio incrível. Então tem muito jogo que a gente acabou jogando lá no Nintendo Switch 1, no seu lançamento e tal, e queira ou não, a potência do Nintendo Switch 2 faz com que a gente queira voltar e revisitar esses jogos. Obviamente que outro ponto positivo, que aí leva muita vantagem aqui no Nintendo Switch 2, em seu aspecto de hardware, são os jogos mais pesados, que ele consegue rodar, e inclusive os novos jogos da Nintendo, que tem gráficos melhores, performance melhores, e a gente, obviamente, imagina que os próximos jogos que serão lançados também terão gráficos bonitos, igual que a gente está vendo agora, e teremos performance também redondinhas, vamos colocar por assim dizer. Então, tipo, isso para mim, óbvio que é um ponto mais do que positivo para o Nintendo Switch 2. Mas aí a gente tem também, como eu dei como um ponto positivo para o Nintendo Switch 1, o preço do Nintendo Switch 2, que já não é um preço tão agradável quanto o do Nintendo Switch 1. O console ainda é bem caro, o console é basicamente um lançamento ainda, tá indo aí para o seu terceiro mês, o console recentemente a gente ficou sabendo que chegou aí à porta dos 6 milhões de unidades vendidas, ou um pouco mais de 6 milhões de unidades vendidas em 3 meses, o que o tornou o console que foi vendido mais rapidamente num curto espaço de tempo, ou seja, ele vendeu muito e muito rápido, mais do que os outros. É um recorde histórico que esse cara aqui vem fazendo, mas tudo isso se deve ao que esse cara aqui fez, né? A gente não pode esquecer que tudo isso é culpa do Nintendo Switch 1. E graças ao sucesso que esse cara fez, a gente tem muita coisa legal anunciada para esse console, muita coisa bacana vindo para o console também de third parties. Que se a gente parar para pensar lá na época do Nintendo Wii U, a gente não tinha um apoio, né? A Nintendo, na verdade, não tinha um apoio third party tão grande como ela teve no Nintendo Switch 1, da sua metade, ou um pouco antes da metade da sua vida para frente, ou principalmente como a Nintendo tá tendo agora no início de vida desse console. Porque como eu falei, na Partner Showcase, além dos jogos de Nintendo Switch 1, a gente teve jogos que foram anunciados para Nintendo Switch 2. Jogos como Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection da Capcom, vai estar chegando no console. A gente tem um outro jogo da Square Enix, The Adventures of Iliad, ou Adventures of Elliot, eu não sei como é que você prefere chamar, The Millennium Tales, que parece ser um jogo bem legal. Ele segue ali o estilo de Octopath Traveler, né, um HD 2D, graficamente falando, mas parece ser bem interessante. Não é batalha por turno, que me aparenta também ser algo bem atrativo para mais pessoas. Tivemos aí a divulgação da Atlus, mostrando que Persona 3 Reloaded também vai vir para o console. O próprio Dragon Ball Sparking Zero vai chegar com versão melhorada no Nintendo Switch 2. Pudemos ver ali, dar uma espiadinha rápida em Borderlands 4, Maiden 2026, Star Wars Outlaw, Yakuza Kiwami 1 e Yakuza Kiwami 2, também ambos chegando para o Nintendo Switch. Tivemos também Chrono The New Dawn, um jogo que está deixando muita gente hypada aí. E também, assim como no Nintendo Switch 1, a gente tem Metroid Prime 4 Beyond chegando aqui, explodindo tudo, né? Porque, mano, tá rodando lindo pra caramba pelo que a gente pôde ver até agora. Nos vídeos de divulgação ele tá muito lindo no Nintendo Switch 2, eu mal espero
para pôr as minhas mãos nesse jogo. E também teremos, na verdade, Pokémon Legends EA também rodando com versão melhorada aqui no Nintendo Switch 2. Então, caras, de pontos positivos, a gente tem muita coisa aqui, ó. Só na sua tela pintando aí, ó, tem ponto positivo pra caramba. O problema maior que eu acho que você deve levar em consideração, obviamente, é o preço, né? Cada um sabe, como eu sempre falo aqui, né? Cada um sabe onde o seu calo aperta. Se pra você o Nintendo Switch 1 é o que não vai te apertar tanto, é o que você pode comprar, meu amigo ou minha amiga, fique sabendo que você não estará fazendo um mau negócio. Esse console aqui ele é excelente, continua recebendo jogos, ainda vai ter mais lançamentos para ele. E eu acredito que a Nintendo ainda vai dar suporte para esse console aqui por mais pelo menos, no mínimo aí uns 2 anos. Quem não dirá mais, tá? Mas eu acredito que vai chegar mais coisa para ele ainda ao longo do tempo. E aí é difícil de mensurar, tipo um console que você pode encontrar na sua versão mais básica, a versão light, a partir aí, sei lá, de R$1.000, vamos pôr por aí, é por volta disso, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Vou deixar links da Amazon aí embaixo também para você dar uma cotada, caso queira. E aí você aproveita também que já tá indo lá ver o link, já deixa o like aí que tá aí do lado, já se inscreve, ativa o sininho aqui no canal também se estiver gostando do vídeo, se o vídeo estiver te ajudando, espalhe ele para outras pessoas aí que de repente esse vídeo pode ajudá-las também. Mas enfim, como eu dizia, é difícil mensurar um console que você pode encontrar aí a partir de R$1.000 com um console recém-lançado que ainda custa muita grana, R$4.499, se não me falha a memória, a versão sem o jogo. O que, vamos lá, vamos combinar aqui que é quase R$5.000. A gente sabe que tem cupom de desconto também para quem vai comprar via Pix e tal, mas não é todo mundo que pode comprar à vista um console desse e vai acabar optando pelo parcelamento. Então é 400 pau por mês, dependendo quantidade, né? Dependendo a quantidade de parcela que você fizer. Vale lembrar que 400 conto por mês não é pouca grana não. O que também não é pouca grana, que serve como ponto negativo para os dois consoles, é o preço praticado nos jogos pela Nintendo. Temos no Nintendo Switch 2 jogos chegando a R$500, o que, vamos lá, é fora da realidade de muitas pessoas, mas de muita mesmo, tipo assim, mais da metade da população brasileira, né? Vamos combinar aqui que, pô, 500 pau no jogo, eu particularmente já achava R$300 num jogo muito caro, que dirá 500, né? Então, assim, é uma linha tênue e cada um, por si só, vai poder saber quanto pode gastar, quanto está disposto a gastar num console para, obviamente, fazer aí um gosto, né? Se dá de aniversário, se dá de presente, ou qualquer que seja o outro motivo. Pô, mas você pagou R$5.000 no console? Pô, mas você pagou R$500 num jogo? A grana é sua, você trabalha pra caramba, rala pra caramba todo dia, e você não pode comprar aquilo que você gosta. Tem gente que gosta de gastar grana com carro. Tem gente que gosta de gastar grana com outras coisas. O que eu gostaria, isso não vai entrar na cabeça da galera nunca, mas o que eu gostaria que a galera entendesse é que cada um tem o direito de fazer o que quiser com a sua grana. Você trabalha, é o seu suor, fruto do seu suor. Se você gosta mais de maçã, não tem por que você comprar uma pera, só porque a pera tá mais barata, sendo que você gosta de maçã e não gosta de pera. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Mas enfim, continuando, só você vai saber qual preço encaixa melhor para você. O que eu quero deixar bem claro é que sim, o Nintendo Switch 1 ainda continua sendo sim um bom negócio e um bom console para se ter ainda em 2025. Mas se você tiver grana para qualquer um dos dois e puder escolher entre os dois, obviamente o Nintendo Switch 2 é mais negócio porque você já vai estar atualizado, já vai estar em linha, em dia com o hardware mais novo, tendo acesso a todos os lançamentos futuros e principalmente tendo acesso a toda a biblioteca passada desse cara aqui, rodando ainda melhor. Mas se não, o Nintendo Switch 2 é muito caro para você, não dá. Gente, de verdade, o Nintendo Switch 1 ainda é um excelente console com uma biblioteca de jogos maravilhosa. E se você ainda não teve um, vale a pena sim. Você sabe por quê? Porque essa biblioteca de jogos disponível nesse console é tão vasta, é tão rica, que você vai ter jogo para jogar por pelo menos aí nos próximos 4 anos. Então, acreditamos ou esperamos que até lá o Nintendo Switch 2 já esteja com um preço mais acessível. Mas pensando agora, o Nintendo Switch 1, depois de 8 anos, também tá subindo, né? Então é bem difícil de responder essa pergunta. Eu quis trazer um pouco dos pontos positivos aqui para vocês dos dois consoles,
Porque os negativos a gente sabe, né? Preço de jogo, performance. Isso todo mundo tá cansado de ouvir a internet falar. Mas e os pontos positivos dos dois consoles? Põe na balança, pensa no seu bolso e principalmente, pensa também na sua diversão. Você merece. O Nintendo Switch 1 continua sendo um ótimo console. Se você puder optar por escolher um dos dois, vá de Nintendo Switch 2. Se você não puder, não dá para comprar o Nintendo Switch 2 agora, compra o Nintendo Switch 1. Tenho certeza que você vai se divertir bastante e ele vai te proporcionar ótimas horas de gameplay por mais alguns anos, até que você consiga aí comprar o sucessor. Eu espero ter ajudado, mano. Eu não sei se eu ajudei ou não, ou se eu piorei a situação. Deixa aí nos comentários pra mim saber, tá bom? Tá pintando um videozinho aqui em cima pra você continuar aqui comigo, um botãozinho aqui embaixo pra se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.